Hoje a gente começa esse livrinho, eu passei para vocês, né? É o livrinho do Rubem Alves, O que é Religião. Essa edição é a terceira. Eu tenho uma mais recente, só que alguém aqui de casa pegou hoje, essa daí, ó, que está com o Oberval. Alguém pegou hoje. Eu estava relendo o texto, eu acho que a Rosana levou de sacanagem. Aí eu tive que reler na antiga. Eu estou revoltado com ela. Eu já procurei, ela saiu com o Tomás, eu tenho certeza ela faz isso comigo. Ela bota na coisa e fala, eu vou ler porque eu gostei do tema e tal, tal. Aí eu estou com a antiga. É um livro de 1981, a primeira edição. E foi republicada muitas e muitas vezes. Então, vocês podem procurar aí. A primeira editora que publicou é a Brasiliense, porque é uma coleção chamada Primeiros Passos. Então, é a coleção O que é? O que é cultura? O que é metafísica? Essa coleção foi muito famosa nas décadas de 70 e 80. E depois, essa coleção ela durou até o início do século XXI. Você tem vários livros que foram feitos na primeira década desse século. Então, esse livro aqui é de 81. Pô, olha a quantidade. E depois o Rubem Alves passou os direitos de publicação para várias outras editoras, até chegar à editora Loyola, que é geralmente a editora que republica esse livro, né? Que é a editora católica, conhecidíssima, tal, que é essa edição do Roberval. Esse é um livro que é uma espécie de marco. Nessa coleção, ele é um dos livros mais vendidos da coleção. É impressionante assim, a quantidade de edições que esse livro já teve. Dentro da primeira editora, que é a Brasiliense. Então, isso mostra repercussão positiva. Outro dia eu estava vendo um historiador que hoje tem um canal no YouTube, ele foi professor da Unifesp, e ele estava falando lá, fazendo uma crítica aos evangélicos no Brasil por causa do apoio ao governo Bolsonaro e tal. E ele estava falando que todo mundo diz em nome de Jesus. E ele estava falando sobre essa ideia de tradição, né? Agora todo mundo é de direita e se orgulha, né? Eu sou de direita, Jesus é de direita, essas coisas. E aí ele estava sacaneando isso e disse assim: eu conheci um protestante que foi marcante na história do Brasil recente e que publicou comigo na editora Brasiliense, na coleção Primeiros Passos. Ele disse assim: isso sim é um autor respeitável, e isso sim é alguém que entende de religião. Aí ele falou Rubem Alves. Ele falou exatamente isso. Aí ele disse: o livro O que é Religião é uma obra-prima no Brasil. Entende? Então, assim, é realmente um livro fantástico, muito bem escrito, um português bonito, as citações muito relevantes e tal. Ora, o nosso propósito aqui é, de alguma maneira, entender qual o fio condutor de uma obra como essa. O Rubem Alves está tentando responder uma questão básica. O que a gente reconhece como religião? Mas ele não está falando tão somente assim, quais são os caracteres que a gente reconhece aí? Vai aí, diz aí para mim. Por que a gente diz que budismo é religião? Por que a gente diz que cristianismo é religião? Por que a gente diz que numa igreja aquilo ali é religião e tal? Ele está dizendo algo um pouquinho mais radical. Ele está dizendo o seguinte: num mundo ocidental que foi profundamente abalado pela técnica e pela ciência, onde a noção de religião sofreu críticas do século XVII até o século XXI, é uma noção muito criticada. Nesse mundo, onde é possível reconhecer a presença de experiências de caráter religioso, só dentro de tradições que culturalmente foram chamadas de tradições religiosas, ou será que há várias outras experiências fora do âmbito religioso tradicional, fora da igreja, fora da sinagoga, fora da mesquita, fora de um terreiro, fora de um templo budista? Será que não há outros lugares
que, sob uma nova roupagem, o elemento religioso não esteja presente? Será que não há? Muito da nossa cultura deriva de pensamentos iconoclastas e ateístas. Por exemplo, a confiança na racionalidade científica, o fato da gente não atribuir mais sacralidade a cargos políticos, por exemplo. Sabe, muitas igrejas querem fazer acreditar que um presidente da República foi enviado por Deus. Mas a gente sabe que não é assim, não. Foi enviado por Deus, não. Foi pelo nosso voto. Desde o século XVII, tem um monte de gente dizendo: acabou essa palhaçada. A gente está se orientando pela ideia de que um rei e uma rainha têm dois corpos, é assim que você falava na Idade Média. Um corpo secular, ou seja, ligado a este mundo, e um corpo teológico, ligado a Deus. Então, quando a Igreja Católica esteve na hegemonia política na Alta Idade Média, século XIII, quem investia um imperador, uma imperatriz, um rei, uma rainha, era o Papa ou o cardeal. Entende? A democracia moderna, ela chega e diz assim, não, isso aqui é um acordo nosso. Política é problema nosso. Não tem hereditariedade sagrada, não tem nada. Isso aqui não é um ambiente sagrado. Entende? O espaço político é um espaço secular. Por isso dá para entender o que alguns movimentos estão tentando fazer até hoje no Brasil, de tirar em instituições públicas o crucifixo. O crucifixo não tem nada a ver com aquele ambiente ali. O que tem a ver um juiz sentado abaixo de um crucifixo? Primeiro que diz respeito a um cristianismo católico. E depois que está dizendo, peraí, eu tenho que jurar por Deus, colocando minha mão na Bíblia. Quem disse que eu sou de tradição judaico-cristã? Se eu for ateu, se eu for candomblessista, eu tenho que jurar. O juramento é feito com a mão em cima da Bíblia, entende? Isso significa que a gente está num mundo que se secularizou, que pensou muitos processos culturais radicalmente desvinculados de figuras religiosas. Entendeu? Eu não estou dizendo se é certo ou errado, não. A gente está dizendo que é assim. É assim. Esse é o problema. Você chega na rua e tem nas paredes aqui do Rio de Janeiro, assim, não a Constituição, sim a Bíblia. Não, meu amigo. A gente diz que quem teve alguma formação, alguma formação acadêmica um pouquinho mais rígida, diz não, meu amigo. Quando foi sim a Bíblia, deu uma cagada da merda, do cacete. Entende? Quando não houve autonomia da Constituição ou a secularização da Constituição, o Brasil teve muitas constituições. A de 88 faz questão de dizer Estado, Estado, Igreja, Igreja, religião, religião, Estado, Estado. É a chamada laicidade do Estado. Você pode ter convívio de religiões diferentes, mas a figura do Estado não se orienta por princípios religiosos. Por isso que é um problema o aborto, porque quase sempre os princípios morais ligados ao problema do aborto está ligado à hegemonia de uma tradição religiosa, que no nosso caso é o cristianismo. Aí quando você quer discutir o problema a partir de outros referenciais, cara, isso parece, assim, sabe, extremamente problemático. As pessoas sofrem com isso. Entende? Porque os referenciais são religiosos, na maior parte. É uma moralidade religiosa. Aí vem alguém e fala assim, mas esse não é o único olhar possível, cara. Você está falando de um olhar unilateral. O Estado ele não tem que se orientar por isso. Ele pode se orientar por outros princípios. Opa, aí começa. Isso mostra o quê? Que a gente está num mundo em que o fator religioso ele ganha outro lugar. O que o Rubem Alves quer? Além de perguntar, a pergunta que dá origem ao título, né, que é o título, perguntar o que significa religião, ele quer pensar um outro problema. Será que nessa cultura que se seculariza, você vai à Europa, várias igrejas, França, por exemplo, em que cabiam 4.000 pessoas,
numa missa ou num culto natalino, tem 40 pessoas, quando muito. O que eu estou falando é sério. Você vai à Alemanha, você vai à Suíça. Putz, esses países, então, Suíça, Suécia, Noruega, aí ferrou. Alemanha, entende? Que sofre o impacto da secularização. Você tem pontos turísticos maravilhosos, você tem o templo como arte, mas presença de fato, isso é cada vez mais raro. Então, a questão do Rubem Alves é o seguinte: nessa cultura nossa, ocidental, que em diversos setores, não é tudo, tá? Se secularizou, será que não há uma roupagem nova de velhos elementos religiosos? Será que a gente não pode reconhecer várias experiências religiosas numa cultura que se quer secular também? Não só as roupagens clássicas, mas não há outros lugares onde o elemento religioso se expressa profundamente? Será que a religião, a experiência religiosa, ela não se metamorfoseia? Ela não ganha outros referenciais, outros lugares, ela não inventa outras roupas? Entenderam? Porra, pode ser que em lugares de ateísmo profundo tenha uma experiência religiosa radical. É isso que está dizendo o Rubem Alves. E pode ser que em lugares que tradicionalmente são considerados religiosos, a vivacidade da experiência religiosa tenha sido perdida. A gente vai à igreja por cacuete. É isso. A vivacidade foi perdida. Então, o Rubem Alves está problematizando a questão. O que eu quero com esse livro? É caracterizar o elemento religioso na sua experiência mais radical. E poder encontrar esse elemento em lugares que, tradicionalmente, a gente achava que não iria encontrá-lo. Entenderam? Então, a primeira coisa que faz o Rubem Alves é desenhar um mundo encantado de uma certa cultura religiosa que foi nossa, que foi na nossa tradição ocidental. Você pega a Idade Média, tudo aponta para Deus. Ele vai caricaturar tudo. Tudo é criatura, sabe? E aponta para o Criador. Tudo. A criatura, sabe? E aponta para o Criador. O regente é Deus. O universo, ele é musicalmente criado. Então, quando ele vai usar a matemática para pensar a relação entre os astros e como eles estão em movimento, ele pensa de maneira teológica essa matemática. Ele pensa, olha, tem uma partitura em movimento, o universo é musicalmente composto e Deus é um regente. Ele é compositor e regente. E a gente faz parte dessa musicalidade. Ou seja, ele olha, ou seja, a astronomia moderna surge ainda de um olhar religioso. Entende? De um olhar que está vendo tudo apontando para um tecido sagrado que vai costurando os seres, que é a ideia teológica de criatura. Ou seja, criatura é uma experiência que aponta para um laço de dependência. Onde há criatura, há dependência do Criador. Entendeu? É óbvio que hoje a astronomia não se orienta por isso. Mas a origem da astronomia era um olhar ainda muito religioso. E o Rubem Alves diz uma coisa bem básica: o cotidiano das pessoas era repleto de experiência de milagre. Alguém experimentou uma cura. Na Idade Média é isso mesmo. Alguém teve uma possessão demoníaca. Eu acabei de participar semana passada de um documentário sobre anjos e arcanjos. Olha, logo eu, que sou o maior especialista em anjos e arcanjos. Mas era interessante, porque era um documentário sério, não era brincadeira, não. E queria que eu falasse sobre anjos e arcanjos na Idade Média, sobretudo em Tomás de Aquino. E eu tinha lido alguma coisa, o professor da PUC me indicou, lá da filosofia, acabou que me escolheram e eu fui falar dessa parte mais teórica.
E a moça fez uma pergunta para mim, muito fácil assim. Por que o Brasil ele é tão afeito a acreditar em anjos? Por que existe, assim, em vários lugares do Brasil, a crença no anjo? Foi a primeira pergunta dela. E eu disse o seguinte, eu mais ou menos tinha pesquisado o problema, né? Aí eu cheguei já com algumas coisas na cabeça e falei, anjo é uma figura de mediação. Anjo significa o mensageiro como mediação, mediador. Isso é um anjo. O Brasil ele é formado por 3 grandes vetores culturais que necessitam de mediações. O catolicismo europeu é um catolicismo de mediação, é o cristianismo de mediações. Depois, a África negra escravizada, através dos voduns, inquices, orixás, eles são mediadores de 2 planos, Aie Orum, né? A economia do axé, essa transição dessa energia vital, ela participa de mediação, e a cultura ameríndia, ou seja, os povos originários. Você tem a mediação de divindades, mas, sobretudo, de ancestrais. Ou seja, a nossa cultura ela é formada pela força dos elementos mediadores entre planos distintos. Entende? Cara, a Idade Média, o cristianismo hegemônico, ele é um cristianismo repleto de mediações. A estrutura angelical orienta a nossa experiência de mundo. O protestantismo tentou desconstruir isso, mas não conseguiu. Então, nós somos repletos de mediações. Né? Meu avô apareceu em mim, é um sonho, e me revelou que isso é uma mediação. Entende? E revela mesmo, e a gente acorda. Será que ele quis me mostrar? E tal. Eu já tive essa experiência com a minha avó, que tinha morrido, e falou uma série de coisas do meu pai, e estava certa. Eu tinha 14 anos. E o meu pai sonhou com ela, e ele procurou um tratamento médico e estava certo. Então, toda essa cultura de que o sonho ele pode ser visto como elemento de mediação, elemento angélico. Mediações entre mensagens e planos distintos. Na Idade Média, anjos e demônios convivem no cotidiano das pessoas, sabe? Possessões demoníacas, né? Mediações angélicas, graças e desgraças, isso está presente. O que o Rubem Alves diz é que, de repente, isso se tornou cada vez mais raro. A gente até fala que conhece alguém, mas esse alguém está sempre distante da gente. Tem sempre alguém que tem essas experiências muito profundas, mas é sempre cada vez mais extraordinário, ou seja, fora do ordinário, e cada vez mais distante do nosso cotidiano. Né? Tem um camarada que ele é, não sei se é procurador, não sei o que ele trabalha ligado a alguma coisa do judiciário. E ele é um leigo, ele não é um padre nem nada, ele vai à igreja de Santa Mônica, Ipanema, Leblon, né? Leblon, não é isso? E aí vai lá, e ele tinha não era uma missa, era um momento de louvor, ele tinha recado dos anjos. Não sei se você já viu isso. Cara, e era seríssimo. E a freira, padre, gente, de tudo que é lugar no Brasil. Uma amiga minha que é médium de uma tradição espiritualista, que não tem nada a ver com o catolicismo, ela até hoje vai todo mês numa freira que vem de São Paulo, ela roda o Brasil, que ela reza o terço e começa a receber mensagens de Nossa Senhora. Entende? Mas isso é cada vez mais raro, é extraordinário. O camarada que incorporava o Dr. Fritz, isso é extraordinário. Né? Vai sair agora o filme do Zé Arigó. E eu conheci um cara que incorporava o Dr. Fritz, mas isso é extraordinário. Pô, no ambiente medieval, isso era ordinário, entende? Então, isso é cada vez mais a exceção e não a regra. Então, o que o Rubem Alves diz é o seguinte, olha, a experiência religiosa existe, mas ela se deslocou de lugar. Reconhecer a experiência religiosa com os referenciais tradicionais não é tão simples hoje, porque ela se tornou extraordinária, ela está fora do ordinário. Mas isso não significa que a experiência religiosa não seja muito presente entre nós. No âmbito acadêmico, até para fazer ciência, a gente usa uma expressão que é ateísmo metodológico. Para você aplicar um método científico num objeto de pesquisa,
Você tem que suspender crenças religiosas e Deus e tal, e tal. Você tem que suspender. É isso mesmo. Senão você não investiga. Entende? E se você jogar numa tese e do nada você meter um Deus de bobeira, a não ser que Deus seja o objeto da pesquisa. Mas se você meter um Deus de bobeira no meio da sua metodologia, alguém te arrebenta, você é reprovado. Então, nos meios acadêmicos, você suspende, você tem a pretensão de suspender elementos dessa religiosidade tradicional para você produzir conhecimento. Numa cultura laica, numa democracia laica, numa cultura secular, a gente suspende os elementos religiosos quando vai ao banco. Sabe, isso é fácil. Você chegou na tua... foi puxar um extrato, viu que você tinha mais 20 mil reais. Raramente alguém vai dizer, porra, Jesus foi lá, cara, e depositou na minha conta. Você vai falar, deu merda. Teve algum problema, alguém hackeou, ou alguém depositou, alguém me doou. Mas peraí, você não vai atribuir, Jesus chegou um dia lá, a gente até ri, teve um camarada que foi no SBT e saiu lá, isso tem muitos anos. O cara chegou lá e falou que as pessoas iam na igreja dele com dívida no banco, estava no cheque especial, aí depois lá de um culto especial, sei lá, o culto da prosperidade, o culto da libertação, esses cultos, as pessoas iam, tiravam o extrato e elas já estavam com saldo positivo. Cara, mas a gente ouve isso e mete o cacete. Por quê? Porque o nosso olhar em relação a banco é totalmente secularizado. Banco não faz caridade. Banco é mais que a gente se foda. Desculpa o português. O banco é isso. Eles reinvestem nosso dinheiro. Ai de você se dever a um banco. Ele só ganha por causa da gente. Mas ai de você se ficar com R$1 no negativo no cheque especial, sabe? Vai lá. Você vê no final do ano como é que tá. No final de 10 anos, como é que tá? R$1 vira 300 mil rapidinho. Entende? Então, rapidamente, a gente um olhar bem secular. O que o Romeu está dizendo é, peraí, vamos dar um passo atrás. Nessa cultura, que tem várias instâncias seculares, que suspende o caráter ordinário da religiosidade medieval, será que não tem vários elementos religiosos aí escondidinhos, hein? A gente é que não está sabendo reconhecer, porque a gente é refém dos velhos referenciais. Por que isso é importante? Porque se a gente não descobrir muito bem o elemento religioso dentro de condições culturais e históricas novas, a gente vai absolutizar os referenciais antigos. E esse é um problema. Problema sério. A fala de Jesus, quem não é contra nós é por nós. Esse camarada não anda com a gente. Esse camarada não para fazer as nossas orações. Mas esse camarada está curando no teu nome, cara. Ele tem outros referenciais, mas ele está com a gente. A cananeia não se tornou judia, era cananeia. Politeísta, pagã. Entende? Aí ela chega para Jesus, Jesus dá um fora nela. Jesus foi grosseiro, estúpido com ela. Machista. Porra, não vou dar para você a comida da galera de Israel, né? A mensagem vem primeiro para quem é de Israel. Mas Jesus, vem cá. Até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Tá achando o quê? Basicamente, tinham 4 divindades na Cananeia, 2 masculinas e 2 femininas. Essa mulher era adoradora de falsos deuses. Jesus diz que viu fé nessa mulher. Mas os referenciais dessa mulher são referenciais que, à luz do judaísmo daquele momento, eram referenciais idólatras, pagãos, politeístas. Como é que Jesus reconheceu fé numa pagã e numa politeísta? E uma mulher que falava frente a frente com ele, sendo que as judias não falavam na rua, cara a cara com um homem. Como é que Jesus viu fé
essa mulher não se orientava pelos referenciais judaicos. Entende? Como é que ele viu fé no centurião romano? Um pagão a serviço de um império, também politeísta, entendeu? Ele viu fé. Significa que Jesus reconheceu um elemento ali de ordem religiosa fora dos referenciais de reconhecimento da sua tradição. É isso que o Rubem Alves está querendo com esse livro. É caracterizar esse elemento, que eu posso ver dentro de uma religiosidade tradicional, que eu posso ver dentro de uma cultura laica, que eu posso ver na vida de pessoas ateias. É isso. Na vida de iconoclastas. Entendeu? Na porra louquice, sabe, de movimentos libertários, como aconteceram vários no século XX, né, que o Rubem Alves, inclusive, cita na tese de doutorado dele. Hippie, por exemplo, o movimento hippie. Pode ser que haja um profundo elemento religioso ali. Entenderam? Pegaram? Como é que o Rubem Alves, então, vai lançar mão desse elemento? Ele vai dizer uma coisa bem óbvia, bem básica. A religiosidade, antes de ser um objeto teórico, é uma experiência vivida. É o que o Leonardo Boff chamou de espiritualidade. Entenderam? Ele cita um autor de língua alemã chamado Rudolf Otto, um clássico, eu tenho a obra dele aqui, chamado O Sagrado, literalmente O Sagrado é o nome da obra, em que ele abre a obra dizendo assim, olha, quem não tiver experiência religiosa, nem precisa ler esse livro. Esse livro parte de uma experiência. Quem não tiver, vai embora. Esse livro não é um livro que eu estou falando de um objeto que está distante de mim e eu estou descrevendo ele. Eu estou falando a partir de uma experiência visceral do sagrado. Então, o que o Rubem Alves está dizendo é que o que é religião, primeiramente, é uma experiência. Primeiramente, é uma experiência. O que ele vai chamar de religião aqui é idêntico ao que o Leonardo Boff chama de espiritualidade. Não é um conjunto de códigos culturais que a gente reconhece como religião. Se lembra do Juiz, 2014, se não me falha a memória, que disse que candomblé, umbanda e outras tradições não poderiam ser consideradas religiosas porque não tinham livro sagrado. Imbecil, né? Eu fui chamado para dar uma entrevista sobre isso. E o repórter era um amigo meu, um jornalista. Eu falei, cara, a minha vontade de dizer é que ele é um imbecil. Me desculpa o português, me desculpa, né, o peso da palavra, mas é isso mesmo. Porque esse camarada estava usando um referencial das chamadas religiões do livro, judaísmo, cristianismo e islamismo, para reconhecer uma experiência como religiosa. Não, e ele citou exatamente candomblé e umbanda. Aí eu falei assim, ele está muito errado. Porque o candomblé e umbanda, por exemplo, na umbanda, o corpo é o livro. O corpo é o livro. O texto é o corpo. O corpo é um oráculo. Porque ele recebe ancestrais. E os ancestrais trazem mensagens. Então, o corpo é o livro. E no candomblé, a natureza é o livro. Entende? Então, essa cultura literal, ou seja, literária, né? Ou seja, acreditar que religião ela depende de literatura é você não entender nada da experiência religiosa, que ela é anterior à codificação de uma tradição religiosa. E é isso que interessa o Rubem Alves. O Rubem Alves vai dizer o seguinte, olha, gente, eu vou usar o referencial do Rudolf Otto. Antes de tudo, religião é experiência do sagrado, é experiência. Depois existem codificações culturais, ritos, mitos, livros, leis, controle comportamental, depois. Mas isso é um momento secundário, no sentido de vir depois. O elemento primário é uma experiência que é uma experiência transformadora.
que acomete e que implica a existência inteira do ser humano. Então, como é que ele vai tratar isso? Ele vai dizer o seguinte: o elemento religioso, igual ao que eu falei no Leonardo Boff, ele implica questões que a gente chama de religiosas, porque elas têm a ver com... A palavra religião é uma palavra que significa muita coisa, tá? Etimologicamente não significa só religação, não. Por exemplo, São Tomás de Aquino diz que religião significa reler, reeleger e, a partir disso, religar. Essa experiência religiosa, é muito bom isso, ele disse no século XIII. Ele é uma experiência interpretativa, reler, ele pensava no texto bíblico e na vida, a gente lê a vida. Reeleger, ou seja, decidir novas formas de vida, novos valores, e religar, ou seja, produzir relação de conexão. Entenderam? Ou seja, religiosidade é uma experiência transformadora. E o Rubem Alves vai dizer que posiciona questões como: qual o sentido do viver e do morrer? É possível um mundo onde tudo e todos possam ser amados? Olha as perguntas. Que valores tornam a nossa vida digna de ser vivida? Entenderam? Vamos traduzir isso. Ele diz até mais perguntas. O que ele está dizendo é o seguinte: a religiosidade como experiência radical, ela implica um conjunto de questões, não são respostas, são questões, que exijam de mim a qualificação de todas as nossas experiências. Todas e todas. Qual o sentido do viver e do morrer? Ele cita assim: viver e morrer. É possível um mundo que possa ser amado, onde tudo e todos e todas possam ser amados? A morte pode ser chamada de irmã, ele diz assim, que São Francisco de Assis chamou. Segundo Tomás de Celano, as últimas palavras de São Francisco foram: fiz tudo o que deveria ter feito, que Deus vos ensine o vosso dever. Vem, irmã morte, leva-me. Ele não diz: vem Jesus, vem céu, vem trindade, ele vem, irmã morte, leva-me. A morte pode ser irmã? Como chamar a morte de irmã? Ele vai dizer: qual o sentido das nossas dores? É possível que as dores tenham sentido? Ou seja, o Rubem Alves está dizendo que onde a condição humana pergunte pela qualidade de todas as suas experiências, ali se encontra o elemento religioso. E ele diz mais, no final do primeiro capítulo: onde o ser humano pergunte pelos sentidos através dos quais viver e morrer valham a pena, ali há o elemento religioso. Então ele faz questão de, já no início do livro, dizer: peraí, mas hoje em dia tem muita gente que vai à psicanálise, vai ao analista para fazer essas perguntas. Mas o analista é ateu, a pessoa também, mas o elemento religioso está ali. Isso é a experiência religiosa. A experiência de questionamento contínuo dos sentidos pelos quais viver, morrer, padecer, se alegrar, transar, silenciar, falar, brincar, estudar, tudo isso faça sentido e vale a pena. Entenderam o que ele está dizendo? Então ele já coloca no início que vai atravessar a análise dele ao longo do livro. Ele vai chegar lá no final, já posso até dar a resposta. Ele vai dizer o seguinte: Deus existe, essas perguntas que são da religiosidade tradicional. Deus existe, tem demônio, tem céu, tem inferno. Ele fala assim:
objetivamente falando, o olhar das ciências, sei lá. Sei lá. Mas eu desejo afirmar sentidos que façam com que tudo que eu vivo possa valer de fato a pena. E vou chamar de Deus dentro de uma tradição cultural. Gente, existem budismos que não têm a ideia de divindade. Existem culturas hoje estudadas por arqueólogos, por antropólogos, que não têm noção de divindade. Então, essa noção de que as culturas antigas todo mundo era religioso é uma farsa. Não é assim. Entende? Então, esses referenciais tradicionais, esses símbolos da religiosidade tradicional, Deus, salvação, perdição, pecado, condenação, salvação, bem-aventurança, eles se dão dentro de contextos histórico-culturais. Há outros contextos, que a gente ainda vai ver, o problema dos símbolos, como diz Rubem Alves. O problema desses símbolos religiosos é que a gente tende a achar que só através deles a gente experimenta um elemento religioso da vida. Ou a experiência religiosa como experiência que dota a vida de certos sentidos. Ele vai dizer várias experiências onde um elemento religioso está presente e que não são tradicionalmente conhecidas como experiências religiosas. Entende? Teve uma entrevista do Rubem Alves muito boa no Roda Viva, há alguns anos já, e estava a Adélia Prado lá, ele é um grande fã da Adélia Prado. E ele estava falando de coisas que não tinha nada a ver com religião, no sentido usual. No sentido usual. E aí a Adélia Prado para e faz uma pergunta para ele. E ele repete um verso dela. E ela fala assim, pô, mas isso parece mais com um místico. Aí ele fala assim, você é uma mística. Às vezes com linguagem cristã. Às vezes com linguagem anticristã. Mas você é uma mística. Ele fala isso para ela. Mas ela diz que ele também é. Sem nenhum símbolo religioso da tradição. Entende? Então, isso significa que a pergunta do Rubem Alves é muito importante. A gente se apega ao código e aos símbolos que são consagrados. Mas em condições seculares, pessoas que dizem eu não acredito em Deus, elas não acreditam em símbolos religiosos específicos, porque o que ela entende por Deus é o que uma tradição entendeu. Isso significa que ela não vive o elemento religioso? O que o Rubem Alves vai querer dizer, no fundo, é que não há ninguém que não viva, de algum momento da vida, se perguntando qual sentido me faz viver de fato? Me faz morrer com coragem? Me faz padecer com grandeza? Me faz me alegrar sem me alienar? Então, essas perguntas, ele vai dizer, quem não as faz? Dentro da psicanálise? Não faz. Lá você está consciente do que você está fazendo. Mas acabei hoje de sair com uma aluna minha, que é uma psicóloga, que vai falar na IRI daqui a 2 semanas. Ela foi da Opus Dei. Hoje ela faz mestrado comigo. É uma psicóloga, ela é especialista, ela vai falar sobre isso no mês da mulher, né? Sobre o adoecimento cristão das mulheres, porque ela se especializou nisso, então ela tem quase 30 pacientes. Ela diz que os 95% são pessoas religiosas, neurotizadas, adoecidas por causa dos referenciais cristãos, sobretudo católicos. Então, quando souberam que ela é uma psicóloga que veio daí, todo mundo indica, os padres indicam e tal. Então, ela me contou a experiência e fala, caralho! Desculpa o palavrão. Mas é isso, você fala, caralho! Como que a gente é tão doente servindo essa merda? E ela diz, cara, que exatamente muitas vezes, quando a pessoa se revolta, diz, chega, eu não acredito mais em porra nenhuma. Aí o elemento religioso se revela, no sentido do Rubem Alves. Aí ela começa a problematizar o sentido do seu caminho, a qualidade do viver e do morrer.
E ela usou uma expressão que é bem interessante, que às vezes o adoecimento psíquico é tão grande, que chega a situações limite, sabe, de querer se matar, sabe, de ter crise de ansiedade, de ter que ir ao psiquiatra. Chega aquele momento que fala, chega, eu me livro dessa merda, eu vou morrer uma vida totalmente mal vivida. E ela diz, em lugares não religiosos. É isso que ela está tematizando. Igual o Rubem Alves. Isso. E o que ela está querendo dizer é que, ela falou para mim, Alexandre, ela é mineira, né? Então ela fala assim, toda aquela delicadeza mineira, assim, ela fala assim, Alexandre, é aí que a espiritualidade nasce. Nessas situações limites, quando a pessoa está querendo se matar, de tão culpada que ela se vê, de tão amaldiçoada, de tão destruída por Deus, pelo demônio, pelo céu, pela igreja, pelo padre. Então, o que ela está dizendo é um paradoxo. Quando ela diz, chega, e muitas delas querem ser ateias, que chega, eu não acredito mais em porra nenhuma. É ali que nasce a espiritualidade. É ali que o Rubem Alves vai dizer que a experiência religiosa de fato está nascendo. Ali que ela está questionando por quais sentidos eu gostaria de viver e morrer. Entenderam? Essa mulher vai falar pra gente, essa é mais nova que eu, vai fazer 28 anos agora. Essa mulher vai falar pra gente, para mostrar exatamente como nasce fé da descrença, como nasce espiritualidade da antirreligiosidade, como nasce mística nesses rompantes ateístas, sabe? Desse se desvencilhar. Chega, foda-se. Não dá mais para suportar isso. Passei a vida inteira sem transar. Eu fui amigo de uma pessoa que é uma psicóloga. Aliás, sou muito amigo de psicólogos. Foi minha aluna. Eu ia falar o nome dela agora, quase revelei. Quase revelei. Ela foi de uma igreja evangélica essas igrejas evangélicas pentecostais aí, conhecidas. Ela se casou virgem. Só teve um homem na vida. Aí, o marido quis se divorciar. Teve o segundo marido, também da igreja. E aí, o marido quis se divorciar. E aí ela aprendeu aquela coisa da retribuição, né? Fiz o bem, não tô colhendo bem. E aí, cara, ela começou a entrar numa neurose. Será que eu tô pecando? Será que eu não sei o que lá? Será que eu não... Cara, começou a... Aí ela foi fazer psicologia. E aí, na psicologia, ela começou a interpretar a sua história. Até que ela chegou e falou, vá pro inferno essa merda toda. Eu vou é trepar, eu vou é beber, eu vou é sair. E aí, cara, a expressão é dela, não é minha, não. Ela falou assim, Alexandre, eu fui é piranhar. E ela fala isso rindo, né? Eu fui piranhar. E aí, cara, ali, quando ela se desvencilhou de tudo, não queria mais saber de Deus, de igreja, de Bíblia, de Jesus, ela falou assim, chegou um momento que ela, sabe, que ela chegou assim, uma coisa tão desvairada, que foi ali que ela falou assim, agora sim. E ela retornou para o outro caminho dela. Hoje ela é mãe, uma coisa bem assim tradicional, se tornou mãe, o cara largou, ela vive uma clínica muito voltada a questões de espiritualidade, sabe, desconstruir todo aquele edifício moral, toda a culpabilização da mulher evangélica. Ali está o elemento religioso. É isso que o Rubem vai dizer. Quem viu o filme budista, Primavera, Verão, Outono, Inverno, Primavera, né? A Graça viu. Deve se lembrar disso. A gente viu aqui, né? Eu citei. O camarada que despiroca e chega um momento que tem um turning point, a virada. Ali é o elemento religioso. É isso que o Rubem Alves vai dizer. Essa menina teve que piranhar para abrir-se à experiência religiosa, no sentido alvesiano. Vou citar um caso, eu ia citar isso qualquer dia, em alguma pregação dessa da vida aí. Eu tô acompanhando uma psicóloga que é minha aluna, muito experiente, ela me manda pacientes dela para estudarem comigo questões de filosofia e tal.
e que ajudam na clínica dela. Então, eu tenho uma aluna que é a paciente dela há milênios já. E ela achou que, estudando questões filosóficas, ela ajudaria lá no processo dela. Ela tem 61, 2 anos. Ela resolveu e falou assim para mim, ela me ligou e falou assim, Alexandre, dá uma ênfase naquela espiritualidade dos autores X e Y, que são autores ateus, não são nem religiosos, mas falam de espiritualidade. Eu falei assim, beleza, vou entrar nessa onda aí. Aí eu falei para ela assim, vamos estudar coisas bem basiconas? Tá, aí peguei lá, a gente estudou umas coisas, agora ela quis estudar comigo a alma e moral, porque a terapeuta dela tinha falado para mim que ia sugerir a ela. Tem uma parte da alma e moral que o Newton Bonder fala sobre traição da monogamia. Casal casado, a pessoa vai lá, pula cerca. E ele fala de 2 tipos de traição, nesse caso. Uma traição quantitativa e uma traição qualitativa. Beleza, olha o exemplo que eu estou dando. Essa mulher é do interior de Minas, ultra católica, extremamente bondosa, extremamente piedosa e extremamente culpada. Entende? Muita piedade e muito chibatada nas costas, sabe? Que ela vai se dando. Muito silício na perna, sabe? Então ela é toda amuada, toda encolhida. Ela é toda curva, literalmente curva. Só que chegou a parte do livro lá. Cara, e eu fui mostrando a interpretação do Bonder. Cara, de repente veio uma leoa assim nela, cara. E o negócio foi aflorando. E eu comecei a rir. E ela falou assim, repete isso pra mim, Alexandre, repete isso. E aí ela começou a se abrir pra mim e falou assim, Alexandre, você não sabe como eu sofro até hoje. Como eu sofro até hoje. Porque eu gosto de transar. E quando eu fui mais nova, eu tive alguns parceiros ao mesmo tempo. E aí, mas eu não dizia que estava namorando eles. Mas eu tinha. Mas aí, um deles soube. E espalhou para a cidade. Minha família soube. Então, até hoje, eu me culpo porque eu sou uma piranha. Cara, eu cheguei para ela e falei assim, e qual o problema de ser piranha? Qual o problema de ser piranha? Não tô entendendo. Ela falou assim, é que agora eu tô entendendo. É, talvez tenha um outro sentido. Eu sempre quis ser diferente, mas não consigo. Aí eu falei para ela assim, fulana, você é uma santa piranha. Mas é bobeira. Você é uma santa piranha. E você ainda não morreu não, hein? Tem muita gente aí que pode transar contigo. Só não me coloca à disposição porque eu tô no Rio e você tá em Minas. Aí ela começou a rir. Cara, a terapeuta, a terapeuta tem aula comigo. Na semana seguinte, ela falou assim, Alexandre, que porra que você falou com a fulana? Aí eu contei pra ela. Ela já tem muita vida, tem muita lenha pra queimar. Ela pode transar com muita gente, ela pode ser uma santa piranha. E dei vários exemplos pra ela. E falei, qual o problema? E a gente leu lá no Newton Bonder. Qual o problema de ser uma santa piranha? Ser bondosa e gostar de trepar, qual o problema disso? Vai perder a vida por isso? Não vai... Porra, tantos orgasmos possíveis. Vai morrer se destruindo porque gosta de ter orgasmo? Que merda é essa, cara? Ela falou assim, Alexandre, foi uma revolução. Você não sabe como é que tá a cabeça dela. Rubem Alves diria, aí começou o elemento religioso, entende? Ela está questionando a qualidade do sentido das suas experiências. Entendeu? Aqui no Brasil teve uma negra escravizada. Agora esqueci o segundo nome dela. Acabei de buscar uma tese de doutorado sobre ela que foi publicado. Rosa... E daqui a pouco veio o segundo nome dela. É conhecida. Ela foi condenada pela Inquisição porque ela tinha experiências místicas, assim, tipo Teresa de Ávila. Curava pessoas, então ela era procurada como santa. Porém, ela era prostituta e negra e ex-escravizada. Entendeu?
uma santa puta, uma mística puta e negra e condenada pela Inquisição. Entenderam? A pergunta do Rubem Alves não é se há uma essência eterna chamada religião. É que há uma dinâmica da vida humana chamada religiosidade. Onde o que está em jogo não é se adequar a um modelo cultural A, B, ou C ou D. É questionar um modo onde viver, morrer, padecer, se alegrar, trepar, piranhar, façam a totalidade do curso da existência valer a pena. Isso é o Rubem Alves. Então, na nossa cultura secularizada, há muitas experiências religiosas fora do binóculo das nossas tradições religiosas. E há muitas experiências dentro dessas tradições que já não tem mais nenhum vigor religioso. Pegaram? Entenderam? Então, hoje o que eu queria era introduzir isso. A gente está entrando nesse livro. Leiam o livro. Eu passei para vocês um PDF no livro. Leiam o livro. Vocês vão ver que ele vai falar de vários autores, vai chegar aos profetas da Bíblia, vai falar de Camus, vai falar de ciência, vai falar para ele chegar e dizer que a experiência religiosa é uma aposta. Aposta de que vale a pena viver, morrer, sofrer, se alegrar. É o desejo de que viver faça sentido. Já estou adiantando, tá? Mas é isso. É olhar e falar assim, poxa, piranhei e gostei, mas me acusei a vida inteira, porque foi bom. Aí eu chego e falo assim, ué, mas eu estou me destruindo porque foi bom pra caramba. Como pode? Entende? E aí falar, mas eu tenho 61, 62. Ah, que se dane. Vou voltar a piranhar que vale a pena, entende? É chegar e rever e apostar sentido. A despeito de vai. Vamos continuar. Vamos assumir a coragem dos sentidos que a gente aposta para que vale a pena. Pegaram? Os símbolos que a gente vai usar símbolos, ele vai dizer no capítulo 2. A gente ainda vai estudar. Os símbolos, as culturas inventam. As religiões institucionais inventam. Mas os símbolos são meios, não são fins. São meios. Eles podem se renovar. O importante é a pergunta pelo sentido. Se a gente perder de vista, a gente vai absolutizar os símbolos. Aí vai se sentir mal porque gostou de piranhar. Que merda, hein? Que merda. Vou falar para vocês, vai ficar gravado, mas como eu fui muito amigo do Jonas, e o Jonas gostava de fingir que tinha pudores, né? Para mim, ele gostava de fingir que ele tinha que era pudico. Um dia eu falei assim, ô, Jonas, vamos parar de palhaçada? Não só conheço a tua fama, como eu conheço uma galera que já saiu contigo. Então, no teu caso, uma vez eu falei para ele, no teu caso, Deus não vai perguntar quantas pessoas você pegou. Ele vai ficar puto pelas que você não pegou. Entende? Porque aquilo fazia um sentido, cara. O Jonas era um cara cheio de vida. Pegando e sendo pegado, entende? Entende? E é ali que fazia sentido. E é ali que a vida era viva. Então, eu tenho certeza que Deus vai chegar para ele e falar assim, Jonas, olha essa galera aqui, cara. Você deu esse mole, vou te condenar por isso, hein, maluco? Eu falei para ele. Entende? Tem gente que é assim com a arte, tem gente que é assim com a maternidade, com a paternidade. Entende? Aí o Jonas queria fingir que era santinho para mim, logo para mim, sabe? Não, o que as pessoas dizem não é bem assim. Eu falei, oi, baixa a bola aí, mano. Você e Neemias só não me pegaram porque eu tava encostado na parede. Vamos rever isso, cara. Entende? Então, essa maneira de se perguntar pela experiência religiosa fora das bordas dos códigos culturais religiosos
é o que está em jogo para o nosso amigo Rubem Alves.